Boa noite, igreja, a graça e a paz, amém? Louvado seja o Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes essa noite, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, tem proporcionado esse momento maravilhoso de estarmos aqui reunidos para aprender a maior verdade que é a palavra do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Então é um motivo de nos alegrar, ficarmos alegres, porque estamos aqui para aprender a verdade, não do homem, não de pastor, mas do Senhor Jesus. Convido você para abrir a primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, onde nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, para que nós possamos dar continuidade daquilo que nós estamos aprendendo e que foi falado da quinta-feira passada. 1 de Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Aqueles que acharam, digam amém. Aqueles que não acharam, digam que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Vou esperar mais um pouco para que os irmãos abram a Bíblia Sagrada. Sola 1 de Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. 1 de Timóteo, capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém almeja ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado a vinho, não violento, porém cordato. Inimigo de contendas, não avarento. Versículo 4 diz, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça, nem corra na condenação do diabo. Versículo 7, último, diz assim, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Amém? Vamos orar. Deus de graça, de bondade, de infinita misericórdia. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui para aprender a Tua palavra, a Tua verdade, que o Senhor inspirou homens, soprou em homens para que tragam a verdade sobre cada um. Que o Senhor possa abençoar essa noite de hoje, que nós possamos sair daqui diferente como nós entramos a esse lugar, que nós possamos sair daqui convictos, que o Senhor Jesus possa ensinar cada família representada, cada coração. Nós engrandecemos e louvamos ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia. Vou trazer algumas coisas que foi pregado aqui desde o ano passado, onde o líder dessa igreja, quem era o líder dessa igreja, quem passou 3 anos nessa cidade de Éfeso, um homem chamado apóstolo Paulo, era o fundador dessa igreja da cidade de Éfeso, uma cidade conhecida como a metrópolis de 200 mil habitantes. Então o líder dessa igreja, quem é o apóstolo Paulo? Ele escreveu algo dele? Não. Um homem usado por Deus, que Deus, trouxe toda a revelação, toda a escritura que foi dita através dele. Ele, preocupado com o que estava ocorrendo nessa cidade, nessa igreja, ele escreve a carta a um jovem, conhecido como um jovem pastor Timóteo, para que ele pudesse agora trazer não a verdade do apóstolo Paulo, mas a verdade daquilo que é a palavra do Senhor Jesus. Porque no capítulo 1, 1 Timóteo, no capítulo 1, ele vem falar de fábulas. E o que é fábula? Histórias sem fundamento, histórias que as pessoas, lá no versículo 7, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele fala que as pessoas, os homens, as pessoas estavam
falando coisas, inventando histórias que eles mesmos não sabiam nem responder e não sabiam o que eles estavam falando. Semana passada eu dei um exemplo, como se eu estivesse no telefone e o irmão Maico ali estivesse ouvindo uma história minha, que eu estivesse conversando de longe, e ele pegava uma história aqui e acolá que eu falava. Então, o que ele ouviu, ele começou a transmitir para as outras pessoas, mas ele não ouviu a minha história direito, não ouviu a minha história, a verdade, a história certa. Então ele começou a transmitir algo que ele achava o que era mais ou menos assim o que estava ocorrendo naquela igreja, naquela cidade. Então Paulo, por saber disso, que a palavra não estava sendo dita, que a palavra não estava sendo transmitida, porque a palavra ela tem o poder de quê? De transformar. A palavra tem o poder de quê? De mudar. Quando nós vamos entrar no texto, no capítulo 3, no versículo 1 de 1 Timóteo, ele vem dizer uma coisa: fiel é esta palavra, fiel é esta palavra. Por 4 ou 5 vezes ele começa a dizer fiel é esta palavra. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, ele diz: fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo está dizendo, fiel é essa palavra. Por que a palavra é fiel? Porque a palavra tem o poder de mudar, de transformar, de capacitar, de trazer, mudar externo e internamente toda a pessoa, mudar uma cidade. Então Paulo estava dizendo, fiel é essa palavra, Timóteo, acredite nessa palavra, cite somente a palavra, fiel à palavra, seja um padrão na palavra, porque através da palavra as pessoas vão mudar, essa cidade vai se transformar, e os falsos profetas eles não vão suportar, porque a verdade tem um poder e autoridade de mudar verdadeiramente uma cidade, as pessoas e o ambiente. Amém? Então ele começou a falar isso no capítulo 1, onde foi citado desde o ano passado estudando. No capítulo 2, Paulo, lá no versículo 11, ele pede para que as mulheres, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que as mulheres aprendam em silêncio, em submissão. Porque as mulheres bem-sucedidas, algumas viúvas que os maridos deixaram os bens e elas estavam sendo influente nas igrejas e querendo já trazer algo para elas, como elas queriam ser líderes naquele lugar, como elas queriam ser autoridades naquele lugar. Então Paulo diz, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, que as mulheres, elas não exerçam a autoridade de quem? De homem. Então, com esse entendimento, as mulheres não poderiam exercer autoridade, ela não poderia direcionar um culto oficial. O que é um culto oficial? Esse aqui é um culto oficial. Então, através disso, nós aprendemos que não existe pastora, mas sim só pastor. Por isso que muitas igrejas não chamam pastora, chamam missionária. Pastor existe pastor, e as mulheres do pastor são as missionárias. Não, isso não vamos desqualificar as mulheres. Elas podem pregar sim, podem ensinar sim, com uma condição, com a autorização do pastor. Então, quando a gente vê uma mulher pregando aqui, uma mulher pregando em certas igrejas, às vezes nós temos que saber se ela está debaixo da autorização do pastor. O pastor trouxe ela para trazer uma palavra de ensinamento, porque o pastor autorizou ela a fazer isso. Mas não existe pastora. É como o texto está dizendo, que toda mulher, ela deve aprender, ela não deve exercer uma autoridade que é de homem. Amém? Então Paulo escreve a Timóteo essa carta para que ele se posicionasse e agora se posicionasse e escolhesse homens aptos para exercer essa função sobre aquelas igrejas. O apóstolo Paulo, o líder daquela igreja, e onde nós vamos entrar aqui no capítulo 3, no versículo 1. Amém? Então, estão entendendo até agora, irmãos? Pois diz assim, 1 Timóteo 3:1, fiel é essa palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Por 4 a 5 vezes ele fala, fiel é essa palavra, fiel é essa palavra, fiel é essa palavra. Porque se alguém aspira, se alguém deseja, e desejar não é pecado, esse é um desejo maravilhoso. Se alguém aspira ao episcopado, e episcopado quer dizer supervisor, porque, em outras palavras, vem dizer o bispo. O bispo, nós temos aprendendo na semana passada que ele é
um supervisor? É aquele que olha alguém que está doente, aquele que olha alguém que está precisando de algo, aquele que olha alguém que está precisando de uma exortação. Ele é um supervisor. Aprendemos que o bispo, o presbítero e o pastor, todos são as mesmas coisas. Às vezes nós diferenciamos por nome. O bispo significa supervisor. O presbítero é aquela pessoa mais dura, aquela pessoa ancião, que é mais conhecido. Que mesma coisa do pastor. É 3 em 1 só. O bispo, o presbítero e o pastor. Então Paulo, ele está dizendo aqui nesse texto, no capítulo 3, no versículo 1, se alguém, fiel a essa palavra, de toda aceitação, todo aquele que aspira, todo aquele que almeja ter um cargo como uma função de pastor, de bispo, presbítero, excelente obra é. Então, por ela ser uma excelente obra, por ela ser uma excelente obra, não obra de um homem, não uma obra de uma construtora que pega qualquer pessoa e qualquer pessoa, por não suportar aquela obra que está achando pesado, larga de mão. Não deve ser qualquer pessoa para que possa exercer essa obra, porque ela é uma obra excelente. O versículo 1 é bem claro, ele diz: excelente obra almeja. Por ela ser uma excelente obra, ele tem que ter algumas características, aqui que o texto vem dizendo no versículo 2. Eu estou só recapitulando aquilo que nós já aprendemos na quinta-feira passada, para que nós possamos gravar, para que nós possamos verdadeiramente trazer aqui, para que nós não possamos esquecer. Por ela ser uma excelente obra, então ela exige que as pessoas tenham algumas qualificações, e ela vem falar no versículo 2. No versículo 2 é assim, ele diz: é necessário, portanto, que o bispo seja o que, irmão? Está ali no texto. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. E às vezes nós olhamos esse texto e falamos: a pessoa tem que ser perfeita. Não tem ninguém perfeito, só Cristo Jesus. Mas a nova tradução na linguagem de hoje diz que é aquela pessoa que ninguém acha culpa nele. Como assim? Não é aquela pessoa que você vê como uma pessoa que às vezes você está trabalhando com uma pessoa no trabalho e passa alguém e vê você trabalhando e sabe que você é crente e aquela outra pessoa também é, mas aquela outra pessoa é uma pessoa que ele fala: e aí, mentiroso? E aí, como é que eu posso falar? Mentiroso. E aí, aquela pessoa que anda falando mal de todo mundo, um mau exemplo, em outras palavras. Então ele está falando nessa característica de pessoa que não acha culpa, que você vê aquela pessoa trabalhando, mas ele tem um bom padrão. É aquela pessoa que é crente, mas não anda dando em cima das pessoas, tanto no serviço como dentro da igreja. É nesse entendimento de irrepreensível disso. É aquela pessoa que compra e paga. É aquela pessoa honesta, que a pessoa vê. Lá no capítulo 3, no versículo 7, ele vem dizer que ele dê bom testemunho pelas pessoas de quem? De fora. Não é só aqui na igreja, mas nós somos conhecidos lá fora. O irmão Max prega muito, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, que somos uma carta lida e escrita às pessoas de fora. Nós somos aquelas pessoas, e o texto está dizendo que aquele que almeja isso, por ser uma excelente obra, ela deve ser conhecida como uma pessoa de bom exemplo. Não aquela pessoa mulherengo conhecido, não aquela pessoa mentiroso, não aquela pessoa que fala muito, mas aquela pessoa que tem um padrão verdadeiramente de cristão. O apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo a escolher pessoas assim, pessoas que já eram crentes, pessoas que pregavam nessa igreja, mas eles precisavam ter essas características. Amém, meus irmãos? Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Então, ainda no versículo 2, ele vem falar que seja irrepreensível, o bispo tem que ser irrepreensível, esposa só de uma o quê? De uma só mulher. Para ser bispo, para ser pastor, ele precisa ser casado, sim ou não? Não. O texto, a Bíblia não tem base para isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, versículo 9, ele vem falar que se a pessoa aguentar ficar solteira, é bom, que ele vai se
doar mais para o reino de Deus. Ele vai ser mais disponível, ele vai ser mais dedicado a isso. Mas no versículo 9 ele diz: se ele não suportar e se ele estiver se abrasando, é bom que case. Mas biblicamente não tem base para o homem, se ele quiser ser solteiro, que ele fique. Mas se ele não suportar ficar solteiro, e é bom que case. E verdadeiro é bom que ele seja casado, porque ele vai se ensinar famílias, ele se vai dar com famílias, e quando você tem famílias, ele vai saber como lidar, porque ele tem amadurecimento nessa área, ele tem experiência nessa área. É como diz o presbítero, ele é ancião nessa área, ele é maduro nessa área. Então, e quando ele fala aqui, esposo só de uma mulher, é porque Paulo estava dando naquela cidade com pessoas com poligamia, pessoas que tinham 5 mulheres, e aí eles se converteram. Então ele está trazendo a Timóteo a palavra que o homem agora ele seja esposo só de uma mulher, esposo só de uma mulher, porque quando a palavra entra, ela começa a mudar a cultura, ela começa a mudar a cidade, porque a palavra está ensinando e a palavra tem esse poder. As pessoas que eram casadas com várias mulheres se converteram e agora eles estavam com uma só mulher. E com exemplo, as pessoas quando vão para a África, e a África tem muito isso, os missionários, que homens chegam ali, principalmente de líderes de indígenas e outros lugares também, eles são casados com 7 mulheres. E como é que o missionário faz? Ele chega, biblicamente, explica o texto e fala: você tem que ficar com uma mulher só. E aí ele pergunta: como? Porque eu tenho 7. Qual foi a mulher que você casou primeiro? Foi essa, pois essa é sua mulher. Essas outras mulheres, elas não são suas, mas essas outras mulheres você agora não vai ter mais nada com ela, mas agora você vai sustentar ela e sustentar o filho que você tem com ela, mas a sua esposa daqui para frente só é essa. Paulo estava tratando disso. E nós aprendemos também um exemplo, que o homem divorciado, ele casou hoje, passou um ano, ele não quis aquela mulher, ele abusou ela, e ele traiu ela, e ele se separou dela. Ele casou de novo, não gostou daquela mulher, casou com outra. Esse é um padrão de homem para estar na frente da igreja? Não. Ele não tem as características de um bom exemplo, porque ele vem dizer: se ele não sabe cuidar bem da sua família, e família da sua casa, no texto casa que significa família, se ele não é um padrão de família, se ele não é um padrão de homem, se ele não é um padrão de homem de Deus, ele não serve para exercer essa função. Vamos abrir uma exceção aqui, vamos abrir aqui algo. Se ele é casado, então a mulher traiu ele, então lá em Coríntios vem dizer: se o homem for abandonado, ele tem agora um direito de casar de novo, porque ele está baseado na palavra. Então nesse entendimento, ele pode exercer um cargo, porque ele não fez um ato, não foi culpa dele, mas ele foi traído e ele não teve culpa nessa questão. Então Paulo está tratando disso. Essa é a lógica que nós temos disso. Um homem que se divorciou, como nós vemos aqui no Brasil, muitas pessoas já casaram, descasaram e ainda estão na frente de uma função. Isso não é um padrão de homem de Deus para estar ensinando. Não é um exemplo, como ele está dizendo, como a Bíblia está nos ensinando. Continuamos no versículo 2. Amém, irmão? Se eu estiver falando ligeiro, vocês falam, que eu vou mais devagar, que eu sou um pouco acelerado. Continuando no versículo 2. Ele diz assim no versículo 2 ainda: ele deve ser o que, irmão? Temperante. O homem deve ser o que? Ter um domínio próprio. Ele não deve falar muito, ele não deve se exaltar, mas ele deve ser temperante. Se aquele almeja essa obra, e por ela ser uma excelente obra, não é uma obra humana, não é obra de Deus, da eternidade, ele tem que ser o que? Temperante. Ele tem que ter o domínio próprio. Ele não deve ser temperante, mas tem que ter um domínio próprio. Não fala muito, não ser precipitado naquilo que ele fala. Continuando no versículo 2, ele diz que ele tem que ser o que, irmão? Sóbrio. Ele tem que ser o que? Sóbrio. E sóbrio significa que freia os seus próprios desejos.
O sóbrio ele tem que ter, sabe, é uma pessoa alerta. Sóbrio, é o que o texto está ensinando. Temperante, sóbrio. Ele tem que frear os seus impulsos. Não pode perder o controle, mas ele tem que ser uma pessoa sóbria. No versículo 2 ainda, ele fala sobre modesto. Modesto, em outras palavras, ele quer dizer aquele pastor ostentação, que chama a atenção para ele. Existe hoje na internet muito isso ou não existe? Aquelas pessoas que faz aquele mover, que chama a atenção para ele, como ele tem o domínio sobre tudo aquilo, sobre estar no domínio dele, ele tem isso, aquilo. Ele está falando aqui que o pastor, para ter um padrão do bispo, ele não pode chamar a atenção para ele, mas chamar a atenção para a palavra. Ele mantém um padrão. Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que ele devia manter um padrão no amor, na fé, um padrão na palavra do Senhor Jesus Cristo. O homem não deve puxar um padrão, atenção para ele, mas puxar a atenção para aquele que é a palavra do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não deve ser modesto, pastor ostentação. No versículo 2, ainda no telão, ele diz que deve ser o que, irmão? Hospitaleiro. Hospitaleiro é hospedar, é gostar de pessoas, é hospedar os estrangeiros. Às vezes eu não conheço pessoas, aqui eu conheço todo mundo, mas lá fora eu não conheço outro. Mas eu tenho que cuidar dessas pessoas, eu tenho que hospedar essas pessoas. Pastor, o bispo, o presbítero, ele tem que gostar de gente, porque tem muito pastor que não gosta de gente. Tem muitas pessoas que não gostam de outras pessoas. Então, para esse cargo, ele tem que gostar, ele tem que ser hospitaleiro, mesmo que ele leve lapada, mesmo que ele seja acusado, mas ele tem que ser hospitaleiro, ele tem que gostar, ele tem que, hospedar. É o texto que está nos ensinando sobre isso. Continuando no versículo 3, no versículo 2 ainda, ele ainda deve fazer o que no versículo 2? Apto para ensinar. Nós estamos aqui fazendo o que, irmão? Aprendendo o que é a palavra, tirando as nossas dúvidas. Aquele que almeja isso deve estudar para que possa tirar as dúvidas das pessoas. As pessoas têm muitas dúvidas, então aqueles que almejam essa obra, por ela ser uma excelente obra, deve ter um conhecimento, para que quando a pessoa chegue até ela, e ela agora explique aquela situação, por causa do pecado, sobre a eternidade, sobre a salvação, tirando as dúvidas da pessoa. Por isso que nós, quando estamos aqui na frente, não devemos pregar a nossa história, não devemos pregar o que eu acho, o que eu penso, mas o que a Bíblia diz. E fazendo isso, eu estou ensinando os ouvintes sobre não a minha história, sobre não a minha vida, mas sobre a vida de Cristo e sobre a minha vida, porque aqui vem falar, é o manual da minha vida, e vem falar quem eu sou, quem eu estou me tornando e quem eu vou ser eternamente. Então, através do ensino da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos para o versículo 3, versículo 3. Ele diz assim, versículo 3 ele diz, vamos lá: não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Aqui as pessoas, ele fazia o quê? Eles bebiam vinho. Então, Paulo pede para que essas pessoas sejam um exemplo, para que ele pudesse escolher aquelas pessoas como um exemplo. Aquele que almejava isso, por ser uma excelente obra, ele devia não fazer mais isso. Lembra que nós falamos 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12, versículo 13, deixa eu anotar aqui, 1 Coríntios no capítulo 8, versículo 12, versículo 11, versículo 12, ele vem dizer que se aquilo que eu faço o meu irmão tropeçar na fé, eu não estou pecando contra o meu irmão, mas eu estou pecando contra o próprio Cristo, porque Cristo morreu por aquela pessoa. Então, quando eu não sou um padrão, quando eu não sou um exemplo de pessoas, quando eu faço aquilo que eu quero, que eu almejo, eu não estou pecando contra aquela pessoa, mas eu estou pecando contra contra Cristo, porque Cristo deu a vida por aquela pessoa.
Então, por eu ser assim, por alguém ser assim, ele não serve. Ele não pode ser uma pessoa que não seja influente. Ele tem que influenciar e não levar a pessoa a fracassar. É nesse entendimento, não dado a vinho, não violento. É uma pessoa que não é briguenta, mas uma pessoa, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 19: todo homem seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio não se irá. Como diz Mateus, o pastor que está pregando, pregou agora: seja um apaciguador. Aquela pessoa que no meio do lar ele traz a verdade, porque a verdade ela vai transmitir paz. Não seja briguento, mas traz a paz. Aquele que vive com a verdade, ele vive com a paz, porque a paz de Deus excede tanto o entendimento como o coração. É uma pessoa. Por essa, eu quero que você entenda, por essa ser uma excelente obra, tem que ter essas características. Tem que ser uma pessoa madura, como nós vamos aprender daqui para frente. Tem que ser uma pessoa não dada a vinho, mas seja uma pessoa exemplar. Porque agora ela não está fazendo e levando algo dele, e nem exercendo uma função dele, mas exercendo uma função de Cristo Jesus, da maior verdade. E quando a verdade é pregada, ela muda cultura, ela muda cidade, ela muda pessoas, ela muda família. Então, para que pessoas estejam na frente, levando não a verdade do homem, não a verdade de qualquer pessoa, mas a verdade de Deus, ela precisa ter essas características, para ser um bom exemplo. Como eu falei, 1 Timóteo 4,12, seja um padrão não do homem, mas um padrão baseado na palavra de Deus. Somente a sola escritura, somente a escritura do Senhor Jesus. Aleluia! Continuando no versículo 3, não violento, nós aprendemos aqui: seja um pacificador, não briguento, mas seja pronto para ouvir, tardio no falar. Continuando no versículo 3, olha o que ele diz no versículo 3. Não cordato. Cordato significa no latim corde, que significa coração. Significa uma pessoa gentil. Uma pessoa gentil, todo mundo. Eu estou trabalhando para isso, irmão, para ser gentil. Amém? A gente tem que ser gentil. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 2, diz que nós devemos ser humildes, carregar a carga um do outro. Efésios capítulo 4 diz: com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando um ao outro em amor, sendo gentil um com o outro. Essa palavra que significa isso. Essa palavra cordato significa ser gentil. E ele diz também no versículo 3 que não tenha contenda. Gente que é movido por contenda. Pessoas que às vezes não foi elogiada na igreja, às vezes pessoas que não foi reconhecida na igreja, e por ela não reconhecido, ela vive por isso, por contenda, por jogar piada, por estar no grupo. Então por isso que por ser uma excelente obra, tem que ser uma pessoa madura, que não tenha contenda, que não quer glória para si mesmo, que não requer reconhecimento nenhum para si mesmo, mas o reconhecimento é somente em Cristo Jesus. O reconhecimento só Cristo. Aí eu não fui reconhecido no dia do meu aniversário, não fui reconhecido porque eu levei uma palavra, porque isso não. Quem deve ser reconhecido, somente Cristo Jesus. É somente Cristo Jesus. Então deve ter essas características. No versículo 3 ele diz: não avarento, irmão. E não avarento no original significa, em outras palavras significa, sabe o que? Não amar o dinheiro. Não avarento significa não amar o dinheiro. Porque se alguém está na frente que ama o dinheiro, o que ele vai acontecer? Ele nunca vai apontar o pecado, ele nunca vai levar a palavra, mas ele vai trazer a teologia da prosperidade sobre essa igreja. Ele nunca vai dizer ao rico que ele está errado, mas ele vai dizer que ele sempre está certo, para que ele não mude, sabe, de igreja, para que ele agora não deixe de dizimar, e ele vai falar: tu vai enriquecer mais, mas vai isso mais. O texto está nos ensinando que não seja amante do dinheiro, porque se ele amar o dinheiro, ele vai pregar a prosperidade, só prosperidade, mas não vai pregar a verdade. Nós precisamos e necessitamos da palavra. Existe culto ou não existe culto do Pix? Existe culto da prosperidade, a teologia da prosperidade. Existe que você vai vencer, que você é isso e aquilo, você só nasceu para vencer.
Sabe o que é isso? Pessoas que amam o dinheiro. Lembra que o Senhor Jesus disse que não pode amar dois senhores, porque amará um e odiará o outro. Não pode amar a Deus e a Mamon. O Senhor, a única vez que o Senhor chamou a entidade de Senhor, Mamon, porque aquele que é doado ao dinheiro, ele vai fazer o que, irmão? Ele não vai pregar a verdade, mas ele vai trazer a teologia da prosperidade, para que as pessoas não saiam da igreja, para que essa igreja seja cheia daquilo ali, e as pessoas não tenham a verdadeira eternidade, mas tenham a condenação eterna. Porque se não há mudança, irmão, de vida, não há verdadeira salvação. Então precisamos de pessoas que não amam o dinheiro, pessoas não avarentam, que não amam o dinheiro, porque se ela amar o dinheiro, o que vai acontecer? Ela só vai ouvir aquilo que vai encher o ego, mas não aquilo que vai confrontar e mudar o íntimo, o interior da pessoa. Amém? Hebreus no capítulo 3, versículo 5 diz assim. Hebreus capítulo 3, versículo 5 diz assim nessa tradução: afastam-se do amor ao dinheiro, sintam-se satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse: eu nunca abandonarei vocês, nem o desampararei. Afastamos da prosperidade de pessoas dizendo isso, querer só isso, mas devemos estar satisfeitos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor não tem nos abandonado. Que nós possamos viver a verdade, e que nós possamos ouvir pessoas que transmitem a verdade, e não pessoas que querem encher o ego da nossa vida. Amém? Devemos saber quem estamos ouvindo, saber se verdadeiramente essa pessoa, como o texto está dizendo, não é avarenta, aquele que só pensa em dinheiro. Faz o Pix, que eu vou trazer uma revelação para você. Vem para o culto da chave do teu carro, vem para o culto da tua casa, vem para o culto da revelação. Será se essa pessoa está amando a palavra? Será se essa pessoa está nos padrões da palavra? Ou será se essa pessoa é uma pessoa que ama o dinheiro? Devemos discernir isso. Por isso que a palavra deve ser pregada, para que nós possamos ter esse entendimento. Amém, meus irmãos? Então nós estamos em qual versículo, irmão? Sabe se vocês estão comigo mesmo? Agora vamos para o versículo 4. O que ele diz? Que governe bem a sua própria casa. E casa aqui está falando que é família, que ele deve governar a sua própria casa, governar o seu filho, a sua esposa, disciplinar o seu filho quando ele merece ser disciplinado. Que o homem que almeja isso, e por ser uma excelente obra, assim como a palavra ela nos corrige, devemos corrigir também e ser corrigido dentro do nosso lar, sendo um padrão de pai, um padrão de mãe, um padrão de filho, buscando ser isso, corrigindo totalmente a casa. Vamos lá para o versículo 4, que ele diz que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Então, quando eu conheço a palavra, quando eu leio a palavra vai me submeter a trazer respeito sobre o meu lar, a respeitar minha esposa, a esposa me respeitar, os meus filhos me respeitar. Porque no versículo 5, olha o que ele diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A nossa família é a primeira igreja que Deus tem nos dado. Se você tem uma família, Deus te deu uma igreja, te confiou uma igreja, ali é sua igreja. Porque quando você governa bem a sua casa, quando você tem um padrão na sua casa, quando você tem as pessoas admiram você por a mulher que você é, pelo homem que você é, pelo filho que você é, e quando você está pregando, você tem autoridade naquilo que você está falando, e só não autoridade, as pessoas estão vendo, e você está sendo um bom exemplo. Se eu não sou um bom exemplo, como eu vou ensinar a ser um bom exemplo? É como os fariseus, eles ensinavam, mas eles não viviam. Mas agora, quando eu vivo algo da palavra, e quando eu sou algo dentro da minha casa, da minha família, eu tenho um tanto respaldo para ensinar, porque eu vivo aquilo. Então é nesse entendimento que governe bem a sua casa. Casa quer dizer família, a primeira igreja. Então quando você tem a sua igreja em casa, então você continua ensinando as outras pessoas, você tem um respaldo, porque você é um padrão de homem de Deus ali dentro da sua casa, um líder ali, uma pessoa exemplar na família. Por isso que o homem é bom que ele seja casado, porque ele, o presbítero, ele é um ancião, ele é maduro
nessa área, nesse entendimento. É o que o texto está nos dizendo. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meu irmão. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Às vezes nós nos perguntamos, o pai criou o filho e depois de 18 anos o filho saiu não está congregando mais com o pai, mas está em outra igreja. Esse texto nos ensina que, mesmo que o filho está em outra igreja, mas durante o tempo que ele passou com você, debaixo do seu teto, se ele respeitou você, se ele respeitava você, se ele era uma pessoa como você, é isso que o texto está nos ensinando. Se ele agora completou 18 anos e está congregando em outro lugar, ele já tem uma idade por lei para agora assumir suas consequências. Mas se você ensinou ele até aquela idade e ele partiu para outro lugar, o seu compromisso você fez um bom papel, uma boa função. Você ensinou, você educou, e ele agora vai responder com as consequências dele, daquela idade, debaixo do seu lar. Amém? Tira essa dúvida que às vezes a gente não fica nos perguntando. E agora nós vamos para o versículo 6. Pulei algumas coisas. Nós estamos em cima do horário, mas nós vamos finalizar até aqui hoje, o versículo 7. Então ele fala, não seja o que? Neófito. E neófito significa recém-convertido. Imagina uma pessoa que se converteu uma semana. Então as pessoas escolhem ele para estar aqui na frente. E quando Paulo fala no capítulo 3, versículo 1, se alguém almeja essa obra por ela ser uma excelente obra, não pode ser qualquer pessoa. Porque se for uma pessoa, tem muitas pessoas que aqui almejam esse cargo de bispo, presbítero, pastor, por fama, por dinheiro, por reconhecimento, porque às vezes isso dá dinheiro, que muitas pessoas influentes na internet, e às vezes olha por isso. E por um status, e por um reconhecimento que as pessoas às vezes vão chegar nela. E quando ele fala não, neófito, não recente convertido, porque às vezes aquela pessoa chegou ao pastor, precisa de uma oração, e aquelas pessoas começam a bajular aquele pastor, começam a querer andar com aquele pastor, e isso começa a subir o ego dele, a mente dele, e ele vai se achando importante, ele vai se achando o último pacote da bolacha, né? O biscoito. Isso, a última bolacha do pacote, ele começa a se encher importante. Aqui foi para quebrar o gelo, meu irmão. Amém? Ele se acha importante e isso começa a entrar na mente dele. E o que é que acontece? Vamos entender esse texto. Olha o que o texto diz no versículo 6. Não seja neófito, para que não suceda que a ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A soberba procede o que, irmão? A queda. Então quando a pessoa começa a se inchar, ela começa a se achar importante, começa às vezes a ensinar aquilo que não é na Bíblia, porque ela é neófita, é recém-convertida, e isso ela vai cair na condenação de quem? Isaías no capítulo 14 vem contar a história de um rei, mas essa história muitas pessoas dizem que é do Lúcifer. Por que que ele caiu? Por que que ele desceu? Porque ele se achou importante, porque ele se achou agora, como é o ditado aí da bolacha? O último bolacha do pacote. Então ele está trazendo esse entendimento, o mesmo exemplo de Satanás. Por isso que não deve ser neófito, recém-convertido, porque ele vai se achar importante, ele vai se achar a pessoa e ele vai cair na mesma condenação do diabo, que foi condenado porque queria ser maior que Deus, queria tomar a frente de Deus, queria ensinar a pessoa neófita, recém-convertido. Talvez ele vai, falar coisas que às vezes agora não é bíblica, ele vai falar coisas que é dele, por ele achar que ele é importante, por ele que ele achar que ele, domina, que ele achar que as pessoas olham mais para ele do que para Deus. Não, por isso que ele fala no começo, é uma excelente obra e precisa desses requisitos para que possa ser maduro na fé, para que seja uma pessoa supervisor, que ajude as pessoas, não seja puxando a atenção para ela, mas que seja puxando a atenção para a Bíblia. Porque o homem por si só, ele não pode fazer nada. O homem por si só, ele só pode fazer alguma coisa, ensinar a palavra, porque a palavra tem esse poder. A palavra é inspirada, é a palavra de Deus. Nós vamos aprender, acredito que vai ser o pastor Hugo na segunda carta de Timóteo, e no segundo Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 e no versículo 16, ele fala que toda palavra ela é inspirada por Deus. E inspirado no original quer dizer soprada por Deus. É Deus que está falando todas as vezes que a palavra é citada no culto. É Deus que está nos ensinando, é Deus que está trazendo a realidade.
porque ele fala que ela é útil para ensinar, para corrigir e para educação na justiça. É a palavra do Senhor, é o Senhor falando cada um de nós. Então, para que pessoas transmitam essa palavra, ela não deve ser neófita, recém-convertida. Ela não deve ser pessoas reconhecidas como fuxiqueira, pessoas que dão em cima de mulheres, pessoas que agora pregam sobre o que ele acha, mas somente fiel à palavra do Senhor Jesus. É nesse entendimento, irmão. Amém? Para nós finalizarmos aqui, ele diz aí no versículo 7: pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho. Da onde, irmão? De quem? Precisa ter um bom testemunho. Versículo 7, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, 7. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora. As pessoas precisam ver o seu caráter, a sua integridade, a sua fidelidade, o seu padrão de pessoa. É como eu falei lá, como é que a pessoa vai ver você e vai falar: aquele é um homem que fica dando em cima das mulheres, é um fuxiqueiro, é aquele compra e não paga, é isso e aquilo. Precisa ter o quê? Ser reconhecido, só não nos de dentro, mas dos de fora. Quando você vai pegar um empréstimo no banco, o banco ele quer saber o que é de você? Referência. Ele vai ligar para alguém e vai pedir o seu histórico. Então ele vai puxar o seu CPF. Vamos ver se está no Serasa. Saiu no Serasa não sei quantas vezes, 2023, 2024, 2025. É necessário para que as pessoas tenham reconhecimento. É necessário que quando você vai abrir um crédito, ele liga para o seu vizinho, ele liga para aquele comerciante, e você tem crédito com o seu vizinho, você tem crédito com o comerciante, você tem crédito com as outras pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque se você não for reconhecido com os de fora, e você assumir um cargo na frente de uma coisa, de uma liderança, e aqui, irmão, é algo sério. Aqui não é uma obra de uma empresa que você abre e ele te dá as contas, pronto, não. Mas aqui é sobre uma eternidade, tanto sua como de pessoas que estão te ouvindo, de pessoas que estão, sabe, ouvindo você pregar, porque você está pregando a palavra. Mas se você é um mau exemplo, quantas pessoas não têm saído da igreja, não têm abandonado a igreja, não têm dado credibilidade à palavra, porque pessoas que estavam na frente não eram pessoas fiéis, não era pessoa que tinha um padrão, não eram pessoas maduras, não eram pessoas que tinham amadurecimento. Então o versículo 7 ele conclui dizendo: a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Porque pessoas que se assumir algo e não ser fiel só não com homens, mas não ser fiel também com Cristo Jesus. O diabo, a Bíblia diz em 1 Pedro no capítulo 5, versículo 7, que o diabo está o quê? No versículo 8, ao vosso derredor, caçando quem possa dragar. Então, se alguém está na frente, finalizar aqui, e tem algo aqui ensinando algo, e ele não tem esses padrões, espere que lá na frente o diabo, ele está como um vaqueiro com laço. A Glaima viu como é que o vaqueiro laça. Ele ele vai jogar o laço e vai amarrar a vida daquela pessoa, porque ele não está sendo fiel com ele, com Deus, e verdadeiramente com a maior verdade, que é a palavra do Senhor, e ele vai cair no laço do diabo. Amém? Quero dar algumas aplicações para que nós possamos finalizar aqui hoje, nesse lugar. Amém, meus irmãos? Talvez você almeja o episcopado, que é o bispo. Pense nisso que foi dito hoje. Talvez você almeja isso. Então pense em tudo isso que foi dito nesse lugar. De ter um bom relacionamento com o dinheiro, de ser fiel na família, de ser temperante e de tudo aquilo que foi dito, irmão. Se você almeja isso, porque isso é uma excelente obra. Não é a obra do homem, mas é a obra de Deus. Se você almeja isso, e se você leva a palavra em qualquer outro lugar, na célula, no lar, porque as igrejas aqui de Éfeso não era isso. As igrejas sabemos que somos nós, mas aonde ele se reunia
era nas casas das pessoas, mas ele estava fiel com o que? Com a palavra. Se nós almejamos isso, por ela ser uma excelente obra, nós temos que analisar como eu me lido com o dinheiro, como é que eu sou temperante, como eu sou com a minha família, porque por ela ser uma excelente obra, nós temos que fazer e refletir sobre cada coisa que foi dita hoje. É isso que Paulo transmitiu a Timóteo, amém? E o Senhor transmitiu a nossa vida aqui hoje. Quero chamar o pastor Hugo.